Olá, pessoal. Olá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Nossa live de hoje vamos ter dois convidados, o que é inédito até agora, mas vai ser bem interessante porque a gente vai falar sobre um estudo que foi lançado na semana passada e que fizemos a três mãos, né? E eu tô entendendo que a Maria Laura é o. Ela me chamou aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai falar com a Maria Laura Canineu, que é diretora da Human Rights Watch no Brasil. E depois a gente vai falar com o Miguel Lago, que é do IEPS. Mas eu vou chamar a Maria Laura. Então, a gente achou que seria bem importante a gente aproveitar esse espaço do E-Fogo. Bem, Mariana, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Muito bem. Maravilha. Então, obrigada, né, por ter aceitado o convite para participar da nossa live. Essa é uma iniciativa, né, que a gente tem feito desde julho, mais ou menos, em que a gente tem convidado pesquisadores que trabalham na área de fogo, seja na Amazônia ou no Cerrado, mas principalmente na Amazônia, para falar sobre, de uma forma bem informal, né, Uhum. sobre, enfim, as pesquisas científicas relacionadas ao tema, apresentar de uma certa forma esses pesquisadores, né, ou falar de estudos relacionados ao fogo. E a gente sabe que nesses tempos agora, tipo, esse é o tema do momento, né? A Amazônia realmente está passando por um processo bem grave, eu diria, de degradação, e o fogo é um dos principais elementos assim que a gente consegue, um dos principais indicadores desse momento que a Amazônia está passando. Então, só para falar no geral, assim, do porquê esses convidados, né? Ah, então, nós fizemos o IPAN junto com o Human Rights Watch e o IEPS, lançaram na semana passada um relatório que fala sobre o impacto da fumaça na saúde. E esse relatório que eu vou deixar um pouco mais para você falar, mas eu vou falar que foi interessante a gente juntar as expertises das três instituições, né? O IPAN entrou com essa parte de entendimento sobre fogo, desmatamento, as estatísticas de fogo e desmatamento, a dinâmica, né, do fogo e desmatamento. O IEPS entrou para fazer uma análise estatística sobre os dados de saúde relacionando, né, a fumaça com os dados de saúde, e aí o Miguel vai falar mais sobre isso, e Human Rights Watch, além de ser o motivador do estudo, né, foi quem chamou a gente, olha, vem cá, vamos fazer esse estudo, também foi atrás de informações de chão mesmo sobre isso, né? Conversar com as pessoas, entender mais do chão como é que isso estava sendo sentido. E então eu vou deixar um pouco para você, Maria, se apresentar, né? Falar um pouco do Human Rights Watch, falar como Uhum. esse estudo um pouco chegou, né, para vocês, porque vocês que ancoraram assim, essa energia do Uhum. estudo. E E falar um pouco mais do que vocês conseguiram perceber nas entrevistas, né? Porque eu acho que foi uma riqueza. A Luciana, que foi a nossa parceira aí, né? Que levou o estudo,
É, infelizmente não pôde estar aqui com a gente, né, por uma questão de língua, talvez, Uhum. mas queria que você dividisse aí com a gente. Prazer te ter aqui mesmo. O prazer é meu, Anne. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui na live com vocês. Super iniciativa essa do IPAN de trazer, né, os parceiros, pesquisadores para tornar mais palatável, né, a ciência e as descobertas que vocês fazem nas suas pesquisas. Para a gente foi um prazer realmente conjugar as diferentes expertises para trazer à tona as conclusões desse relatório tão importante, né, na época atual, que a gente considera que a gente está vivendo uma crise ambiental na Amazônia, e nós da Human Rights Watch, que somos uma organização de direitos humanos, entendemos que há mais do que uma crise ambiental, há uma crise de direitos humanos, né? E esse relatório mostrando os impactos à saúde provenientes, né, associados aos incêndios, associados ao desmatamento da Amazônia, revelam que a população, né, hoje são o quê? Mais de 20 milhões de pessoas morando na região amazônica, ela é impactada por uma ação que é eminentemente humana e não natural. Acho que vocês do IPAN falam muito melhor que nós da Human Rights Watch, que somos, de novo, uma organização de direitos humanos, sobre essa catástrofe que os incêndios representam para o Brasil e para o mundo. Mas antes de entrar um pouquinho mais no relatório sobre a construção, e já, de novo, agradecendo a expertise de vocês, que vocês trouxeram para essa nossa pesquisa, a Human Rights Watch é uma organização internacional, nós estamos presentes em mais de 90 países, em temas diversos de direitos humanos. Nós documentamos as piores violações de direitos humanos e, por meio dos nossos relatórios escritos, mas também cada vez mais trazidos em vídeos, em outro tipo, né, de formato de material, a gente conversa com as autoridades para que haja uma mudança, primeiro uma cessação das violações e depois uma mudança nas políticas públicas, né? Nós descobrimos o fato, mas nós também queremos que o fato seja resolvido. Como uma organização de direitos humanos de bastante relevância, né, internacional, nos últimos anos a gente foi muito mobilizado pelo movimento ambientalista para trazer a nossa pesquisa para a área ambiental, mostrando realmente os impactos humanos da degradação ambiental. Então, foi um movimento muito estruturado pela nova realidade que a gente vive no mundo, né? Uma percepção da organização que a gente poderia emprestar a rigidez na nossa pesquisa para mostrar que não é um impacto só ambiental, é um impacto nas pessoas, e por isso que a gente criou uma divisão de direitos humanos internacional, então que olha para o mundo inteiro, e essa divisão ficou, obviamente, muito interessada em trabalhar com o Brasil. Foi quando a gente fez um primeiro relatório, que foi em outubro do ano passado, tratando de questões de consequências humanas do desmatamento relacionadas à segurança pública, né? Nós fizemos um relatório que chama Máfias do IP em outubro do ano passado, mostrando uma consequência humana como o desmatamento, promovido em grande parte por redes criminosas, impactam naqueles residentes, especialmente nos residentes da Amazônia que tentam defender o meio ambiente, né? Não só líderes indígenas, populações tradicionais, mas o próprio Estado, né? A gente documentou casos de ameaça que próprios agentes ambientais, polícia, recebem por essas máfias e essas redes criminosas no campo, quando eles tentam defender a natureza. Então, esse é um impacto imediatamente humano, onde você pode aplicar os padrões internacionais de direitos humanos e dizer que é intolerável, é inaceitável que o Estado não proteja a sua população que está tentando fazer uma defesa. Aí a gente pensou para chamar a atenção do mundo e próprio governo brasileiro, que hoje em dia é incapaz, né, de trazer políticas públicas de fato, ou até reconhecer o problema com certas exceções, a gente entendeu que também seria necessário fazer essa outra pesquisa. Qual outro impacto que o desmatamento tem? E quando você fala de saúde, você muitas vezes consegue mobilizar muito a opinião pública, porque é intolerável que uma ação humana possa causar que 500 bebês em um ano sejam internados e muitas vezes com mortes prematuras, em função de um fenômeno que não é natural e um fenômeno que é também parte dessa rede de atuação que desmata,
põe fogo como uma parte, né, do processo de desmatamento e faz isso de uma forma completamente, de uma forma que tenha completa impunidade, né? Há um green light, como a gente diria, né, em inglês, há um espaço de continuar essa atuação e outros relatórios mostram isso. Então, a gente procurou os experts para nos ajudar a revelar isso, vocês do IPAN, para fazer, como você disse, essa análise das tendências, dos dados de desmatamento e das tendências para esse ano, e o IEPS, né, Instituto de Estudos de Política de Saúde, para nos ajudar a trazer os elementos dos dados de saúde com base nas internações. Acho que é só importante, eu vou falando, se você quiser me interromper, mas eu acho que é interessante que a gente provou, né, que o estudo foi com base em dados de 2019, porque são os dados que temos disponíveis, dados de internações, dados de desmatamento, dados relacionados aos incêndios, mas a gente entende que, porque o ano passado, né, a temática dos fogos ganhou a opinião pública internacional e é onde a gente pôde ter a informação, mas a gente entende que esse é um problema permanente, né? Não foi resolvido, muito pelo contrário, porque é o impacto na saúde promovido por um fracasso do Estado em aplicar as leis e fazer a fiscalização ambiental como as obrigações internacionais e nacionais exigem, né? Então, a gente documentou acho que o Miguel vai poder falar um pouco melhor, mais de 2.000 internações no ano de 2019, associadas imediatamente com a fumaça dos incêndios. Então, acho que isso que é interessante, porque há uma primeira impressão que esses números não são relevantes, mas há mais de 2.000 imediatamente, tirando todas as outras tipos de internações por doenças respiratórias, a gente consegue afirmar que mais de 2.000 foram imediatamente relacionadas à fumaça. Só que não é só esse, como a gente diz, é a ponta do iceberg, porque é o que aparece. Na verdade, isso é uma parte do problema, porque muita gente não consegue acessar os hospitais, e isso que a gente ouviu muito das pessoas que nós entrevistamos, não consegue acessar pelas distâncias, pela infraestrutura da região, infraestrutura de saúde da região que é debilitada, e também porque não existe dados, por exemplo, se a pessoa não foi internada, a pessoa foi para um ambulatório porque precisou fazer uma terapia de oxigênio, esses dados não são existentes. Então, a gente conseguiu fazer a análise das internações relacionadas à fumaça do incêndio e também com dados públicos de qualidade do ar, de forma que a gente conseguiu identificar que pelo menos 3 milhões de pessoas residentes em 90 municípios de agosto foram impactadas por uma qualidade do ar com níveis nocivos para a saúde pública, e mais de 4 milhões em setembro do ano passado foram impactadas por níveis nocivos de ar relacionados a esse material particulado que vem das fumaças, né? Então, que tem nas fumaças também. Então, é isso. A gente documentou um problema de saúde muito relevante associado imediatamente às fumaças, que são um fenômeno não natural e sim humano, e isso porque o Brasil não consegue resolver a fiscalização ambiental que poderia trazer esse problema do desmatamento. Lógico, não há uma solução de um dia para o outro, é uma solução gradual, mas a gente vê aí 2 anos de completa ineficácia no endereçamento, né, desse problema. Nossa, eu falei demais, né? Assim, não, tá ótimo, assim, eu acho que é por aí mesmo, mas você traz vários elementos importantes. Vou comentar em cima do teu comentário, espero que eu também não fale muito, né? Por favor. Mas essa coisa, né, do estudo que vocês fizeram ano passado, que demonstrou que vários ambientalistas, né, estavam sofrendo com a questão do desmatamento, sendo perseguidos, assassinados até, enfim, uma questão de direitos humanos, e que isso estava ligado às grandes quadrilhas, né, que desmatavam, que estão desmatando a Amazônia. Então, é bem interessante a gente trazer esse número aqui, né, em toda a live eu reforço, né, que metade do desmatamento que ocorreu ano passado ocorreu em terras públicas, né? Então, fruto de um processo de grilagem, feito por grande parte por quadrilhas, que estão aproveitando das terras públicas para ganhar dinheiro para si. Então, estão ganhando dinheiro em cima do patrimônio de cada brasileiro. Então, é muito triste a gente ver que, além
de, desse povo, né, dessas quadrilhas estarem realmente se apropriando das terras públicas, eles estão gerando uma externalidade que impacta a população da Amazônia, né? Porque uma vez que você desmata, e essa biomassa, ela tem que ser queimada, ela vai ser queimada, né? Então ela vai virar fumaça. E essa fumaça, ela vai impactar a saúde das pessoas. Aí a gente pensa assim, ah, não, mas é lá no meio, não sei de onde, longe, né? Mas a fumaça, ela viaja, né? Isso é E hoje, por exemplo, eu vi fotos de Cuiabá, assim, é triste, você não consegue, na verdade, ver as coisas, né? Rio Branco tá assim, Porto Velho, né? Que são as cidades que estão ali mais no sudoeste da Amazônia, estão passando por isso. Então, acho que esse é o primeiro elemento que você traz na tua fala, né? Que é forte, assim. Então, vocês estão ligados nessa coisa dos direitos humanos, como os direitos humanos estão sendo violados, né, duplamente por esse Exato. processo vamos dizer, de apropriação ilegal da Amazônia. Do Né? patrimônio público que Do pertence patrimônio a todos público. nós. Né? Exatamente. E o segundo elemento, que eu acho que é o elemento que você traz, né, que uma vez que o estudo conseguiu identificar, né, que mais de 2.000 pessoas foram impactadas diretamente, e é isso, gente, o Miguel vai explicar melhor, né? Mas Isso. assim, foi tirado todo mundo que normalmente em anos, né, sem muita fumaça, enfim, se hospitaliza por conta de doenças respiratórias, né? Hospitalizado por conta de doenças respiratórias, né? Tirando isso, 2.000 pessoas na Amazônia é bastante, né? Isso significa que se aumentar o nível de poluição, a gente vai aumentar o número de pessoas, né? Que vão ser hospitalizadas por conta do aumento da poluição do ar decorrente da fumaça, né? E esse ano a gente tem Covid, né? Covid. Assim, então é pior. Mas eu só queria te dar o gancho para você comentar em cima dessa coisa, né? Da Covid. E também comentar mais sobre essa coisa de que, gente, nem todo mundo, você começou a falar sobre isso, né? Mas nem todo mundo que adoece por conta da fumaça chega aos hospitais. Exato. Né? Que foi isso que você começou a falar, que tem uma Exato. pirâmide, eu lembro dessa pirâmide que eu mais As achei bem interessante. hospitalizações estão na ponta da pirâmide, né? Mas aqui embaixo tem uma série de outras doenças, outro impacto na saúde que não leva a pessoa a ser internada, né? A precisar de uma cama de hospital. Mas antes de falar isso, acho que dois aspectos você chamam a atenção. É o direito à saúde, né, e ao meio ambiente saudável. Isso são direitos universais, né, que o Estado não pode violar nem omitindo nem agindo, né, e acho que esse relatório traz, né, um impacto terrível, uma violação imediata promovida pela falta de ação do Estado em conter o desmatamento e, consequentemente, as queimadas. Né? Então, nós, em geral, a Human Rights Watch faz o trabalho do campo, vai para as comunidades, documenta, analisa documentos hospitalares, entrevista as pessoas no campo. Esse ano, infelizmente, por conta da Covid, a gente não pôde fazer essa parte do trabalho que é a documentação em loco, mas a gente entrevistou mais de 70 profissionais de saúde, acadêmicos, autoridades do nível estadual, federal e municipal, muitos secretários municipais. E é muito interessante esses secretários municipais, agentes de saúde ou autoridades, nos contando que eles mesmos sofrem as consequências da sua saúde, que estão nos hospitais e respirando aquele ar, pessoas que têm doenças pré-existentes, asma e outras condições, até condições cardíacas, sofrem mais com
com o impacto das queimadas e, obviamente, as populações mais vulneráveis, crianças, bebês, idosos, gestantes e pessoas, como eu disse, com doenças cardíacas ou pulmonares pré-existentes. Então, aí a gente consegue entender um pouco o impacto da Covid. A Covid, esse ano, impacta não só no fato das pessoas terem medo de ir para os hospitais para procurar ajuda, porque tem medo de contrair ou no caminho ou chegando nos hospitais e contrair a Covid, mas pessoas já afetadas, já contaminadas pela Covid, têm os sintomas agravados por conta da fumaça. Então, acho que esse é um aspecto super relevante, causando, inclusive, podendo gerar, inclusive, mais mortes. Então, provavelmente, esse é o estado atual do que está acontecendo num sistema já que já extrapolou a capacidade, né? Você vê no Brasil como um todo, ontem mesmo estava vendo que há vários estados amazônicos, pelo menos o Amazonas, ainda está sofrendo com o aumento das mortes de Covid, não uma diminuição, apesar de em alguns outros lugares esse tempo mais contido. Então, tem a questão do agravamento da saúde daqueles já contaminados e o medo de procurar o sistema de saúde. Mas também tem a questão da infraestrutura. Eu acho que um dos dados que mais me chamaram a atenção, e daí eu não consigo esquecer, é que, e não é um dado de outros relatórios que analisa a capacidade do Estado na saúde, que mostra que 10% das comunidades indígenas da região amazônica ficam a 700 ou 1.000 quilômetros de um leito de UTI num hospital. Então, 700 a 1.000 quilômetros, a média é 400 quilômetros, 300 quilômetros na região amazônica. Então, pensa que essa população também, por falta de infraestrutura, por falta de acesso, não consegue atingir. Por isso que é a ponta do iceberg. O número de pessoas afetadas é muito maior. E eu acho que isso me deu a oportunidade também de falar num aspecto de direitos humanos super importante, que é o aspecto da população indígena, né? As comunidades indígenas da Amazônia, os membros, né, os indígenas, têm uma vulnerabilidade respiratória que já tem comprovado em milhões de estudos, mas a fumaça e o incêndio e a queimada decorrente do desmatamento também afeta outros direitos, que é o direito à alimentação saudável, a caça, pesca e aos meios de sobrevivência, né? Esse é fundamental que se pense nesse impacto também para uma população particularmente atingida pela destruição da Amazônia, do seu habitat, do seu meio de vida, seja por causa das plantas medicinais, seja pelos alimentos. Então, acho que não só esse aspecto de saúde, também a gente conseguiu dar visibilidade nesse relatório, né? Muito se fala como a população indígena tem sofrido com a Covid, né? Tem números de quantas mortes, né? Dos líderes das bibliotecas, você vê as pessoas falando da morte das bibliotecas, e isso é muito verdade, porque a gente teve muito acesso e fizemos muitas entrevistas com líderes indígenas que nos contam que antes disso, né, antes da Covid também, os fogos no ano passado causaram um impacto enorme nos seus meios de sobrevivência. E o que é mais, assim, temeroso, né, é que esse ano o número de focos o número de focos está só aumentando, né? A gente teve um número prévio de focos de calor em agosto desse ano, que foi bem parecido a agosto do ano passado, quando a gente teve aquela comoção internacional toda, né, sobre a Amazônia queimando. Então, a gente está no mesmo patamar, se não um pouquinho a mais, porque teve um dia, quem segue, quem conhece, né, como eu, que tem literalmente todos os dias, a primeira coisa que eu faço é eu abro a página do INPE e vejo como é que estão os focos, né? Então, percebeu que teve um dia, eu não me lembro se foi dia 16 de agosto, teve um problema no satélite. E o número de focos capturados foi bem reduzido, né? Bem abaixo da... Então, hoje eu li uma matéria da Reuters que indica que provavelmente teve um aumento de 1%. 1 a 2%. Em relação ao ano passado. Ou seja, enfim, se for 5% a menos ou 1% a mais, o número de focos de calor está altíssimo na Amazônia. Né? Se for 5% a menos, como estava antes, já é o segundo agosto com maior número de focos desde 2010, quando a gente teve uma grande seca na Amazônia. Né? Se for
1% a mais é o agosto com maior número de focos desde Uma série 2010. histórica. De uma série histórica, né? Então, é muito preocupante. E a gente vem no aumento de focos em junho, em julho e agora provavelmente em agosto. E eu acho que não vai parar por aí, né? Porque ano passado, lembrando, e eu falo em toda a live, a gente teve a moratória, né, do fogo, logo E depois de operação. todo mundo ficar. E as operações, e o Exército foi colocado à disponibilidade dos estados, né, para atuar no combate ao fogo, e realmente teve uma redução. Mas esse ano, o Exército já está disponível, né, e talvez atuando na Amazônia desde maio, né, e no início de julho tivemos a moratória do fogo por 120 dias. Nada. Resultado ainda não é visto, não Exato. está sendo E eu visto. acho que é isso que a gente precisa reforçar sempre, né? Não é uma coisa nova. A gente sabe que nos últimos anos, mesmo antes dessa nova administração, né, já havia uma tendência de aumento do desmatamento dos fogos. Mas o nosso estudo tem demonstrado e documentado que a coisa está pior. Eu acho que existe, mas e não é só por causa do discurso, né? Que ora reconhece, ora uns reconhecem, é uma administração esquizofrênica, porque você tem o Bolsonaro falando na cúpula com os estados americanos que não vai ter fogo, ninguém vai achar, e você tem o vice-presidente que é o coordenador, presidente do Conselho da Amazônia, reconhecendo que tem um problema. Mas não é só a narrativa, né? Eu acho que a gente não pode, a Human Rights Watch fez um trabalho no começo desse ano mostrando, assim como outros jornalistas, o Rubens, por exemplo, da Folha, mostrando que não há, mostrando a impunidade, né, desde outubro do ano passado, porque essa administração estabeleceu um novo mecanismo de cobrança das multas, que é a realização dessas audiências de conciliação, né, antes da cobrança, existe essa oportunidade para o agressor, né, que eu diria, levar a sua defesa. Então, é uma nova sistemática que eles criaram, dizendo que iriam agilizar a cobrança pelos crimes e infrações ambientais, mas, no entanto, desde outubro do ano passado, só 5 audiências de conciliações aconteceram. Isso significa que existe uma abertura realmente, porque o agente, e eu acho que as pessoas têm que pensar o que isso significa para os agentes do IBAMA na ponta, ou do ICMBio, que ainda estão trabalhando, né, com mais dificuldade, mas com a agência totalmente enfraquecida, mas você aplica a multa na ponta e essa multa não é cobrada. Ou não há uma expectativa de que haja essa cobrança. O que isso significa? Isso significa um ambiente de maior impunidade, né? Então, eu acho que tem que deixar muito claro, isso sobre todas as milhares de multas ambientais impostas na ponta, não estão sendo cobradas. 5 audiências de conciliação, né, num universo grande de infrações ambientais. As infrações não pararam. Então, é uma sinalização horrível para o fiscal também, né? Que vê o seu trabalho que fica ameaçado na ponta. Então, acho que isso é importante também, que dizer que a coisa está pior. É uma vergonha, né? Assim, tipo... E a gente vê que não é uma questão tecnológica também, né? Você fala assim, tem os agentes trabalhando mal apoiados, né? Mas também tem um número a quantidade de dados que existem hoje, né? Inclusive em tempo real, sobre onde o desmatamento está acontecendo, qual o tamanho desse desmatamento, e às vezes até quem está desmatando. É impressionante. O CPF, é muito. O CPF. A gente tem hoje muito mais condições de apontar o dedo para quem está fazendo a infração do que em 2012, quando a gente atingiu o menor nível, né, menor taxa de desmatamento na Amazônia, que foi cerca de 5 mil quilômetros quadrados. Então, eu fico até indignada um pouco quando o governo fala que vai gastar dinheiro comprando imagens satélite, ou um novo sistema de monitoramento. Gente, não. Claro que é sempre... Hoje nós temos dados gratuitos,
né? O Mapiomas mesmo, Mapiomas Alerta, né? Dá esse, assim, com base nos dados que o INPE produz, que o INPE sim deveria estar sendo apoiado em todas as suas estratégias, né, seus programas de monitoramento, esse recurso deveria estar indo para o INPE, para apoiar o INPE, né? E então o problema não é a questão tecnológica, né? Hoje nós sabemos, todo dia tem milhares, assim, centenas de focos de polígonos de desmatamento, de alerta de desmatamento sendo distribuído para o IBAMA, para o ICMBio, né, e para os outros órgãos que pedem esse dado para o INPE, e o problema é a ação. É a ação. Né? É a ação. Exato, acho que eu acho que você vai daqui a pouco ter que finalizar, porque nós queremos ouvir o Miguel, também, mas eu acho que é importante pensar que esse relatório tem recomendações que vão, né, de um sistema melhor de monitoramento do ar, de proteção do direito à saúde, mas nada disso vai resolver se a natureza principal do problema, que é o desmatamento promovido por essas redes criminosas, permanecer sendo tratado com uma imensa negligência, né? Então, você tem que resolver a questão ambiental, a impunidade relacionada ao desmatamento em terras públicas, como você disse, por meio de ação humana criminosa. E isso é o central para a gente proteger a saúde da população da Amazônia e de todos nós, lembrando da importância que esse bioma tem para o Brasil e para o mundo, né? Legal. Obrigada, Maria Laura. Obrigada a foi ótimo. Você que foi. Obrigada, IPAM, e obrigada, Miguel, também por toda a ajuda do IEPS na construção desse relatório. E estamos aí, vamos continuar falando sobre ele. Tá ótimo. Agora, como eu nunca fiz isso, porque eu nunca tive 2 convidados, eu acho que eu vou precisar da sua ajuda. Deixa eu ver. Você então. sai, aí eu chamo o Miguel. Mas eu saio, deixa eu ver como que eu saio aqui. Eu só tiro, então. Saí, ok. Então, gente, agora vamos chamar o Miguel. Miguel, você... Deixa eu ver se eu acho você aqui. Miguel, tá, vamos. Miguel. Novidade. Miguel, você está no celular? Porque você tem que estar no celular para eu poder te chamar. Tá. Gente, estou me sentindo Tereza Cristina. Miguel? Miguel Yeps, tá. Será? Tá. Oi, Miguel. Olá, tudo bem, Anne? Que bom que você conseguiu chegar aqui com a gente. E a gente teve uma conversa, não sei se você acompanhou a conversa com a Maria Laura, sim, né? Mas a gente falou bastante sobre um pouco das entrevistas, deu um spoiler do estudo, né? Mas realmente eu acho que o IEPS foi a instituição que vamos dizer, o core das análises do estudo foram feitos por vocês, né? E, não sei, eu queria que se você pudesse se apresentar um pouco, falar um pouco do IEPS e falar um pouco da motivação do estudo e um pouco dos principais resultados, né? E aí a gente vai conversando aqui. Só queria que alguém me avisasse, Cris, quando tiver 5 minutos para as 6h30. Não, maravilha. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Anne, pelo convite. Enfim, foi um enorme prazer poder trabalhar nesse relatório com a Human Rights Watch, com o IPAM, e em especial poder trocar tanto contigo, com a Maria Laura, com todas as pessoas que estavam envolvidas nesse relatório, com a Luciana. Então, queria em primeiro lugar, agradecer. Eu sou cientista político de formação, e sou diretor executivo do IEPS. O IEPS é um Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Então, o que a gente faz é que a gente trabalha basicamente estudando o nosso sistema de saúde, nosso complexo sistema de saúde brasileiro, e todos os temas que estão relacionados à saúde nos interessam. E quando o IPAM e o Human Rights Watch trouxeram essa oportunidade para a gente fazer esse estudo juntos, a gente mergulhou, a gente trouxe um parceiro nosso, que é o André Santana, que foi quem fez a avaliação estatística,
que é um economista brilhante, e ficamos muito felizes de tê-lo também conosco, trabalhando ao longo desses meses. Como eu disse, o IEP está muito focado em políticas de saúde, né? Tanto em avaliação de políticas de saúde, quanto também de recomendações para o poder público, tudo no que tange sempre políticas de saúde. Eu acho que cabe dizer que o Brasil tem um sistema universal de saúde, o que é uma grande conquista para um país em desenvolvimento, né? Somos poucos os países em desenvolvimento que temos né? Inclusive alguns países desenvolvidos como os Estados Unidos não têm um sistema universal de saúde, né? Então o Brasil, para um país continental como o nosso, ter o SUS é bem extraordinário, sobretudo tendo em vista a quantidade de recursos que a gente investe no SUS, comparativamente a outros sistemas universais de saúde no mundo, né? Mas eu acho que uma das questões e um dos maiores problemas do SUS é uma desigualdade regional tremenda. E onde ela mais se manifesta, uma das regiões onde ela mais se manifesta é na região amazônica, né? Então, quando você olha tanto do ponto de vista da oferta de serviços de saúde, né? Então você vai olhar a quantidade de leitos de UTI por 100 mil habitantes, você vai olhar a quantidade de médicos que você tem para a população. A gente encontra realmente situações de vazios sanitários, né? Então, lugares onde você não tem oferta de serviços de saúde, ou tem muito pouca oferta de serviços de saúde. E o que a gente vê também é que, além de ser uma região com um sistema extremamente frágil de saúde, onde praticamente não existe setor privado, só existe setor público, e o setor público que existe é frágil, a gente vê, por exemplo, você pega um estado como o Amazonas, que é o maior estado do Brasil, né? E a gente pega para olhar um pouco assim, a oferta de serviços que existe no Amazonas, se a gente for olhar, por exemplo, para leitos de UTI, que é uma coisa super importante na questão da pandemia do coronavírus. A gente olha a região em torno de Manaus, você tem uma média de 8,8 leitos de UTI por 100 mil habitantes. O mínimo requerido pelo Ministério da Saúde é de 10 por 100 mil habitantes. Então já é aquém do necessário para atender aquela população que mora na região metropolitana de Manaus. Agora, quando você olha o resto do estado do Amazonas, não há. Então, quer dizer, todo mundo depende de uma oferta já escassa que existe em Manaus, portanto, tem que pegar barcos, precisam, às vezes, levar 3 dias numa embarcação. Então, quer dizer, tudo que, dentro de um cenário já muito, muito fragilizado de sistema de saúde, tudo que puder evitar qualquer internação deveria ser evitado. E aí a gente chega no tema do nosso relatório, que é o desmatamento. Quer dizer, a gente encontrou uma correlação muito forte entre a fumaça do desmatamento e mais de 2.000 hospitalizações no ano passado. Então, mais de 2.000 hospitalizações e internações que a gente acredita ser apenas em decorrência da fumaça. E essas pessoas precisaram procurar auxílio, precisaram certamente viajar para poderem serem atendidas no hospital. Então isso é muito grave, porque dentro de uma concomitância com a pandemia de coronavírus que atingiu a região norte de maneira tremenda comparado a outras regiões do Brasil, a gente imagina que esse ano, dado o nível de desmatamento, e olhando um pouco para os dados do ano passado, quer dizer, a situação esse ano ainda vai ser ainda pior. E com o vírus no meio, e qualquer tipo de transporte de pessoas, de pacientes, ela é sujeita a contribuir justamente a uma proliferação e uma expansão do vírus, eu acho que é extremamente grave. Então, e sobretudo por ser evitável, né? Então, tem tanta coisa que não é evitável em saúde, mas isso, por acaso, realmente é evitável. E aí, acho que a gente volta para o seu tema de especialidade, que é o desmatamento e quão evitável ele é. Não, essa coisa do desmatamento realmente é crônico, né? Como a gente diz, é o câncer da Amazônia, de verdade, porque gera várias externalidades, né? Como eu falei anteriormente, a principal, dentre várias, né? Mas uma que vai direto na saúde humana, é a questão das queimadas que seguem o desmatamento e que realmente causam, né, um aumento o agravamento de doenças respiratórias. Uma coisa muito interessante que
que eu vi, né, eu tive a oportunidade de participar, eu queria te agradecer, inclusive, semana passada, quando a gente lançou o relatório, o Miguel organizou um webinar com várias pessoas, assim, da área de saúde, né, para apresentar o estudo, e eu aprendi bastante naquele dia, foi ótimo, Que né? bom. Mas, assim, várias coisas me chamaram a atenção naquele dia, né? Eu não lembro o nome da pessoa que falou, não sei se foi a Evelina, mas que ela falou sobre a questão de que realmente as queimadas na Amazônia elas deveriam ser vistas como um caso de utilidade pública, assim, tipo, né? Porque todos os anos é uma coisa crônica, né? Claro, quando tem mais fogo, fica pior, né? E aí o que é interessante é que quando a gente pensa em poluição do ar, quando a gente pensa em poluição do ar, por exemplo, em São Paulo, né, a gente já fica assustado, né, com o nível de poluição de São Paulo. Tá? Esse nível de poluição, o pior, a gente tem na Amazônia durante a época de queimada. Então, isso assim, foi uma coisa super interessante que eu achei, que ela falou. E semana que vem, no É Fogo, a gente vai ter o Paulo Artacho aqui falando com a gente. E ele é um tipo super pesquisador nessa área mesmo, né, de aerossóis, de poluição do ar. Mas, assim, eu acho assim, aquele webinar foi super legal para mim, porque eu entendi um pouco mais, né, a questão de como a saúde é vista na Amazônia, de como é deficitário, né? E, e, e de como agora com a Covid, né, a gente está passando por um processo assim é muito pior do que a gente imagina. Né? Com certeza, Anne. Eu acho que uma das coisas que a Evangelina trouxe justamente nessa reunião é o argumento de que o que a gente encontrou no relatório é a ponta do iceberg. Né? Quer dizer, a gente tem as consequências negativas para a saúde são múltiplas, né, das fumaças. A gente encontrou, porque a gente fez uma avaliação estatística, a gente foi, e aí então, com os dados, em cima dos dados do DataSUS, mas a gente focou em doenças respiratórias, mas existem outros, né, outros tipos um, de impactos negativos para a saúde da população. E da população local e, por que não, também da população de outras regiões do Brasil que não são amazônicas e que, por causa do vento, isso é uma hipótese, isso ainda não foi devidamente estudado, mas qual o impacto dessas queimadas na poluição do ar e, eventualmente, também em contaminações e, portanto, também em hospitalizações em outras partes do Brasil. Né? Isso daí é um estudo que é um próximo estudo que a gente tem que fazer, junto com o IPAN e com o Human Rights Watch. Mas em todo caso, eu acho que é fundamental que a gente sempre trata da questão do desmatamento com um olhar, muitas vezes, econômico, né? De dizer que aquilo não faz nenhum sentido do ponto de vista econômico, que é absolutamente verdade. A gente também trata da questão do desmatamento como sendo uma questão que, a partir do aspecto de conservação ambiental, e muito pouco a partir de um olhar de saúde. Então, acho que o que foi muito interessante desse webinar, eu concordo com você, eu adorei participar desse webinar também, com várias cabeças da saúde, é trazer o desmatamento para a área de saúde. Quer dizer, a gente tem que trazer isso como sendo uma questão de saúde imediata de uma população que já é muito mal assistida em termos de sistema de saúde. Então, isso, quer dizer, o desmatamento tem que ser uma questão de promoção de saúde fundamental, que deve ser levada em consideração pelos gestores do SUS. Quer dizer, então acho que é fundamental que se crie esse discurso a partir de um olhar de saúde e que a gente tenha as sociedades médicas se envolvendo nessa questão, coisa que a gente ainda não vê isso acontecendo. A gente tenha outros agentes de saúde e outros atores da saúde que possam se posicionar de maneira mais firme em relação ao desmatamento. É absolutamente fundamental. A gente precisa dos empresários, mas a gente precisa também que os médicos, os profissionais de saúde se organizem e comecem a cobrar, porque a gente precisa, por um lado, expandir a oferta de serviços naquela região, é prioritário isso. Nós
nós temos uma obrigação constitucional de prover serviços de saúde para a população brasileira toda. Então, não é natural que a gente tenha regiões tão desassistidas como é o caso nos estados do norte. E, por outro lado, é fundamental que a gente consiga evitar que a população adoeça à toa, né? E o à toa, eu diria que é o desmatamento. Então, que a gente passe a combater o desmatamento, que a gente olhe para a poluição do ar, que a gente olhe para o monitoramento da qualidade do ar como medidas de política sanitária mesmo. Não, ainda mais agora, né? Mas, Exatamente. assim, e essa questão de linkar o desmatamento ou a questão de dano ambiental, né, com a saúde, e trazer os profissionais de saúde, né, para essa discussão é fundamental, né? Principalmente porque não são só as doenças respiratórias, né, Exatamente. que estão. A gente tem aumento de malária, várias doenças infecciosas, né? Vou nem me arriscar a falar muito sobre isso, mas pelo menos a malária eu sei que está relacionada com o desmatamento. Mas, assim, realmente tem um potencial, o dano ambiental, né, a perturbação do ambiente, ela realmente pode ter o potencial de causar muitas doenças que vão além, né, da questão respiratória. Então, é realmente fundamental aí a gente ter os profissionais de saúde, né, envolvidos nesse debate. Com certeza, com certeza. E acho que uma das coisas que eu queria assim ressaltar da importância do relatório foi, e aí isso foi mais conduzido pelo Human Rights Watch, foi justamente a capacidade de entrevistar uma série de profissionais de saúde que estão nos principais municípios onde há mais desmatamento e que estão diretamente lidando com essas consequências negativas na saúde. Então, assim, os relatos são muito alarmantes, são muito mais trazem muito mais vida e muito mais cor do que os dados em si, né? Então a gente entende o nível de sobrecarregamento, por exemplo, da atenção básica nesses municípios, de como esses profissionais e como isso afeta a população a nível local e como isso sobrecarrega também esses profissionais que já são muito escassos na região norte do país. Então acho que isso é absolutamente fundamental. E acho que a, a questão da saúde e do desmatamento, você estava falando da malária, e assim como a malária tem uma série de novos patógenos que vão surgindo por causa do desmatamento, né? Então, assim, a quantidade de doenças infecciosas que podem ocorrer, ou de epidemias que podem ocorrer por causa do desmatamento da Amazônia também são gigantescas. Eu não sou especialista no tema, mas eu sei que existem vários estudos sobre isso e que é absolutamente assustador. O fato é que a natureza é sábia e o homem pode querer destruir a floresta, mas a floresta vai respondendo do seu jeito à destruição, né? Quer dizer, então é algo para a gente sempre levar em consideração. Mas eu queria te fazer uma pergunta um pouco do que você está vendo, né? Então, assim, agora, diante dessa situação, esse ano, o que a gente pode esperar dos nossos tomadores de decisão? E aí eu pensando mais nos estados mesmo, né? Não estou pensando tanto no governo federal, porque a gente já tem uma certa ideia do que o governo federal pensa. Mas olhando mais para os estados, como é que você vê o controle do desmatamento esse ano? Do ponto de vista do governo federal, a gente está vendo que está muito aquém, pelo contrário, o governo federal, de uma certa forma, acaba até por acabando até por incentivar, né? Dando sinais super trocados sobre a fiscalização, por exemplo, né? E sobre a importância, né, da floresta em pé. A gente não, pelo contrário, né? A gente vê os sinais aí bem estranhos. Então, os governos estaduais, eu acho que acabam ficando um pouco reféns, né, desse processo. Então, hoje a gente tem o Exército brasileiro como o grande, vamos dizer, ente, né, que está sendo responsável pelas operações para o combate ao desmatamento, ao fogo ilegal na Amazônia, enquanto que agências, né, que historicamente
têm essa inteligência de como fazer isso estão sendo enfraquecidas, estão sob, vamos dizer, a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, que não está meio conversando muito bem com o vice-presidente. Então, a gente tem uma esquizofrenia aí. E aí é esperar demais, eu acho. Assim, os estados eles têm que se engajar nisso, né? Os estados são responsáveis por todo o processo de fiscalização também, né? De algumas áreas, principalmente estaduais, né? Como também do licenciamento de atividades produtivas, né? Licenciamento de supressão de vegetação, que como é chamado de desmatamento legal, né? Então, só que são estruturas super enfraquecidas também, né? Então, infelizmente, né, a gente estava contando com uma certa coerência, né, das pessoas, com uma certa, vamos dizer, uma certa pressão do mercado para realmente ter uma redução do desmatamento, e de repente veio um governo que desestimula tudo isso, né? Ele desestimula a sustentabilidade, estimula basicamente a ocupação desenfreada, né? Sem punição. Então, é muito, muito grave o que a gente está vivendo do ponto de vista ambiental. É uma crise ambiental, uma crise de valores ambientais, né, que a gente está vivendo. E isso tem causas muito graves para a sociedade amazônica e para a sociedade brasileira também, né? Hoje o Brasil está como um pária, né? Viramos chacota mundial por conta do nosso desgoverno ambiental também, né? Além de outros, mas a gente está falando do tema ambiental aqui. E isso tem um impacto nos nossos, inclusive nos negócios do Brasil. Então, para mim, eu falo disso toda a live também, que é difícil entender porque, assim, quem está se beneficiando com isso, entendeu? Porque eu não consigo entender quem está se beneficiando com a taxa, o nível de desmatamento que a gente está vivenciando, principalmente porque ele não está acontecendo dentro das propriedades, né, principalmente dentro dos imóveis rurais, ele está acontecendo em terras públicas, ou seja, Sim. as pessoas estão se aproveitando, né? E, enfim, a sociedade brasileira ela precisa se engajar nesse tema também, né? Precisa entender isso, né, de uma outra forma, entender que esse patrimônio é um patrimônio de todo mundo. É verdade. É Mas verdade. voltando para a saúde, né, porque senão a gente vamos enveredar para um caminho. Voltando para a saúde, né, eu acho que aí eu vou colocar a pergunta para você. A gente tem ainda uns 5 minutinhos. E esse ano, né? Esse ano a gente tem 34% a mais de material combustível no chão do que tinha em agosto do ano passado, né? Então a gente tem mais área para queimar, a gente está vendo mais fogo, mais problemas respiratórios provavelmente, e a gente tem a Covid, né? Se a gente fosse fazer esse estudo para esse ano, né? Os elementos que a gente deveria levar em consideração, visto que o elemento Covid é super novo, a gente não sabe como vai interagir, né, com a questão, Sim. enfim, da fumaça. Pois é assustador, sobretudo tendo em vista de que todos os estados da região norte, se a gente for pegar todos eles, colapsaram, os sistemas de saúde colapsaram de março para cá. Quer dizer, então, alguns foi de imediato, como foi o caso do Amazonas, outros demoraram um pouquinho mais, mas todos colapsaram. Como eu disse, a oferta de serviços ela é muito aquém do necessário para uma situação absolutamente levando em consideração um panorama epidemiológico totalmente normal, então sem contar com pandemias nem desmatamento. Então, quando a gente coloca essas duas coisas juntas, nesses dois fenômenos juntos,
tudo indica que a gente vai prosseguir incentivando esse colapso hospitalar, quer dizer, porque você vai ter um acréscimo na necessidade de internações por parte das pessoas, provavelmente, por causa de doenças respiratórias, devido à fumaça do desmatamento. As pessoas vão ter que pegar uma locomoção para chegar até um hospital, ou seja, elas vão estar se expondo ao vírus, e daí por diante. Então, quer dizer, e os hospitais em si são digamos, lugares propícios à proliferação do vírus, ou seja, a gente realmente está numa situação muito, muito ruim. E a gente tem que ver agora. Claro, esse vírus ele é complexo de entender também. Então, a gente precisa entender uma série de questões de como é que ele está evoluindo, como é que ele está evoluindo nessa região, mas certamente não é uma concomitância desejável em nenhum momento, né? Acho que a gente deveria, e não tem como a gente expandir, quando a gente fala de oferta de serviço, a gente pensa muito em hospital, né? A gente pensa muito em, vai construir um hospital de campanha, mas você tem uma questão fundamental que é a mão de obra, né? Então, por exemplo, a gente fez um estudo sobre médicos intensivistas no Brasil todo. Quando você olha o norte, a quantidade de oferta é muito baixa, muito baixa. Aí eu estou pegando assim, número geral por estado, não estou nem pensando onde no estado ele está, né? Mas é muito baixo. Então, assim, você pensando por exemplo, a gente pensou lá no início da pandemia, a gente fez esse estudo olhando quanto de infecção, porcentagem de infecção da população em cada estado seria necessário para você acabar com a oferta de recursos humanos no setor público e privado de cada estado. Na região norte, todos os estados estão abaixo de 2% de taxa de infecção. Quando você olha o sudeste, é 9%. Quer dizer, a diferença é muito grande. Então, alguns estados, como é o caso do Amazonas, é por volta de 1%. Então, quer dizer, a gente tem uma situação em que você tem poucos leitos de UTI, você tem pouco equipamento, mas, sobretudo, você tem poucos médicos e para o que você precisa. Então, eu acho que assim, essa concomitância ela é muito, muito grave, muito preocupante. Uhum. A gente está muito, muito, muito importante assim, essa tua fala, realmente que dá um panorama, né, da dificuldade da Amazônia nessa questão de saúde e principalmente agora, nesse momento, né, em que a gente está passando pela pandemia. A gente tem que estar se arrumando, né? Eu acho que o tempo está acabando, então eu queria agradecer bastante, Miguel, né, pela Quero você. parceria aí, enfim, né, foi super legal trabalhar com vocês e que venham outros estudos aí, né, que Sim. realmente a gente está puxando a orelha aqui dos profissionais de saúde, né? Olha, se aproximem da área ambiental, mas também o contrário, né? Então você pode puxar a nossa orelha também e dizer assim, ó, tipo, né? Venham para cá, que eu acho importante, é super importante realmente. A Amazônia, enfim, é gigante, carente, né?